Teia do Destino, Parte 1. Investigação espiritual, o corpo-alma. Embora muitos esclarecimentos e muita informação foram fornecidos sobre esse assunto no Conceito Rosa Cruz do Cosmos e em outras de nossas obras, temos recebido muitas cartas de estudantes nos pedindo mais esclarecimentos sobre alguns pontos, tais como obsessão, mediunidade, insanidade, condições anormais do caráter, etc. Isso tem dado ao autor uma motivação para investigar o assunto mais profundamente que antes. A máxima que diz que a prática leva à perfeição pode se aplicar com a mesma propriedade, tanto aos reinos espirituais como para as coisas físicas. Assim, esperamos que a luz derramada sobre esses assuntos, nas páginas que se seguem, possa ajudar o estudante a perceber com mais clareza as causas que produzem os efeitos observados nessa vida. A fim de que possamos compreender perfeitamente o problema, será necessário que partamos do seu início para perceber que os primeiros fatos fundamentais da existência são a continuidade da vida e que a ação é a expressão desta mesma vida em manifestação. No momento exato em que o espírito executa sua primeira ação, ele gera uma causa, que forçosamente há de produzir um efeito correspondente. Isso é absoluta necessidade, a fim de que o equilíbrio do universo possa ser mantido. Se essa ação for física, isto é, realizada pelo espírito em um corpo denso, a reação deverá ser, forçosamente, também física. Se é assim de fato, é evidente que devemos renascer neste mundo de tempos em tempos, pois é um fato comprovado que quando geramos causas nesse mundo, na existência diária, e essas causas não apresentam uma reação adequada, e também quando não nos é possível colher o que tivermos semeado, devemos necessariamente voltar em um corpo novo. Do contrário, a lei seria invalidada. Se a lei de causa e efeito é verdadeira, então o renascimento periódico é uma consequência lógica de absoluta necessidade. Assim, pois, também, se o compreendermos ou não, tanto se nos agrade ou não, estamos encerrados dentro de um círculo e, devido às nossas próprias ações do passado, constrangidos a que estas hajam e reajam sobre nós, até que desenvolvamos uma força superior à que agora nos subjuga. O que é essa força? Goethe, o grande místico alemão, nos revela em poucas palavras. De todas as forças que encadeiam o mundo, o ser humano se liberta quando adquire o domínio de si mesmo. E como o conhecimento é poder, é evidente que quanto mais completo seja o nosso conhecimento em relação a cada detalhe e não superficial ou parcial, de como operam as leis gêmeas de consequência e do renascimento, mais facilmente nós encontraremos o caminho da libertação e também melhor saberemos como ajudar aos demais. A ciência deve ser muito elogiada pelo talento, pela paciência e a persistência que ela exibe na invenção de instrumentos para descobrir os segredos da natureza. Porém, enquanto isso se consegue com êxito no que concerne à matéria, os segredos da vida e do espírito são um livro fechado para o sábio, segundo diz Mefistófeles, com fina ironia ao estudante que bate à porta de Fausto, solicitando admissão à sua escola. Qualquer pessoa que quiser conhecer e tratar com alguma coisa viva, busque primeiro o espírito vital que a anima, pois tem somente em suas mãos fragmentos inertes. A ele falta, o alento do espírito vital. Há somente um instrumento adequado para investigar as coisas do espírito, e esse é o próprio espírito. Assim como é necessário preparar um ser humano para a pesquisa científica aqui no mundo material, também é necessário um longo e lento processo para adaptá-lo às investigações do mundo espiritual. Do mesmo modo como um cientista deve pagar o preço de seu conhecimento com meses e anos de trabalho constante e tenaz,
Um investigador místico também deve sacrificar muitos anos de sua vida para compreender e se capacitar a respeito de suas investigações espirituais. Como você sabe, o que agora é o nosso corpo denso foi o primeiro veículo que o ser humano adquiriu como pensamento forma, tendo sobre si um imenso período de evolução e organização até chegar ao que é agora, ou seja, o esplêndido instrumento que tão bem lhe serve, enquanto seja pesado, difícil de governar e de agir com ele. O veículo adquirido logo após foi o corpo vital, que também atravessou um longo período de desenvolvimento, até se condensar e tomar consistência etérica. O terceiro veículo, o corpo de desejos, foi adquirido relativamente muito mais tarde, achando-se ainda em estado fluídico. Por último, o ser humano tomou posse da mente, que é apenas uma nuvem informe e não merece ainda o nome de veículo, servindo, entretanto, de união ou de laço entre os três veículos mencionados e o espírito. Esses três veículos, o corpo denso, o físico, o corpo vital e o de desejos, ligados à mente, são os instrumentos do espírito em sua evolução. E, ao contrário da crença geral, a habilidade do espírito para investigar os planos superiores não depende tanto dos corpos mais sutis, como depende do mais denso de todos. A prova dessa asserção é evidente e está ao alcance de nossas mãos. E, sem dúvida alguma, todo aquele que quiser tentar com seriedade poderá confirmá-la por si mesmo e terá resultados imediatos se seguir certas determinações para mudar as condições de sua mente. Suponhamos que uma pessoa formou certos hábitos de pensamento que ele não gosta. Talvez após uma experiência religiosa ele percebe que, a despeito de todos os seus desejos, esses hábitos de pensamento não o deixam. Porém, se ele decidir limpar completamente a mente de forma que só contenha pensamentos bons e puros, ele poderá conseguir o que pretende, simplesmente recusando admitir pensamentos impuros. Notará então que depois de 1 ou 2 semanas de esforços, sua mente está, notadamente, mais pura do que quando começou tal esforço. Que isso se mantém, se preferir e procurar gerar pensamentos de caráter religioso nela. Até uma mente a mais anormal ou degenerada pode ser totalmente purificada em poucos meses de esforço. Esse resultado já foi comprovado por muitos que fizeram isso. E qualquer pessoa que o deseja e seja suficientemente tenaz para tentá-lo, pode ter a mesma experiência e gozará de uma mente pura e limpa, em muito pouco tempo. Entretanto, enquanto os nossos pensamentos purificados nos fazem avançar consideravelmente no caminho da perfeição, as emoções e os desejos de nosso corpo de desejos não são dominados com tanta facilidade, por ser esse veículo muito mais desenvolvido do que a mente. Enquanto a mente regenerada está pronta a aceitar a ideia de que devemos amar aos nossos inimigos, a natureza passional e emocional do corpo de desejos anseia pela vingança com todas as suas forças, aferrando-lhe ao olho por olho e dente por dente. Algumas vezes, até depois de anos e anos de luta, quando supomos que a serpente adormecida foi realmente dominada e que nós temos finalmente obtido o domínio sobre isso, e que isso não poderá mais transtornar a nossa paz, inesperadamente ela desperta, desvanecendo as nossas esperanças e, arrebatada por um acesso de raiva, pode morder-nos, clamando vingança por qualquer agravo real ou imaginário. Então será necessário empregar todo o poder da natureza superior para dominar essa parte rebelde do nosso ser. Isso, acha o escritor, é o espinho na carne sobre o qual São Paulo suplicou ao Senhor 3 vezes e recebeu a resposta: minha graça é suficiente para ti. Certamente se necessita toda a graça que se possa conceber para vencer, e como uma vigilância permanente é o preço da segurança, vamos vigiar e orar. O corpo de desejos é o responsável por todas as nossas ações, quer sejam boas, más ou indiferentes.
Por essa razão, os filósofos orientais prescreveram algumas instruções a seus discípulos com o objetivo de matar o desejo, ensinando-os a se absterem de agir, bem ou mal, dentro do possível, com o objetivo de se libertarem da lei do nascimento e da morte. Porém, esses mesmos arroubos, que constituem tão séria ameaça quando nos dominam, podem ser muito eficazes para o serviço se forem conduzidos sob nossa própria orientação. Jamais pensaríamos em tirar o gume de uma faca, pois ela nada cortaria. O temperamento do corpo de desejos deve ser controlado, mas nunca, de nenhum modo, ser morto. O poder dinâmico do movimento e da ação no mundo invisível está armazenado no corpo de desejos. E a menos que esse permaneça intacto, não podemos nos controlar. Do mesmo modo que um transatlântico, cujas máquinas estiverem funcionando mal, não poderia enfrentar os embates numa tempestade. Existem certas sociedades que ensinam métodos negativos de desenvolvimento, e uma de suas primeiras instruções para o aluno é afrouxar o maxilar e se tornar perfeitamente negativo. Qualquer pessoa que se dirigir do mundo material ao mundo espiritual, equipada com tais métodos, estará como uma tábua abandonada em pleno oceano, ao sabor das ondas, joguete de toda a espécie de correntes. E como acontece aqui, existem, nos mundos internos, seres que nada têm de bondosos e que estão dispostos a se aproveitarem de quem se aventure ao seu mundo sem estar devidamente preparado para se proteger deles. Vemos assim que é de primordial importância sujeitar nossos desejos ao domínio do espírito aqui nesse mundo e reforçar o corpo de desejos antes de tentarmos penetrar nos mundos internos. Aqui está, em grande medida, mantido sob controle pelo fato de que ele é interpolado dentro do corpo denso e, portanto, não pode nos jogar de um lado para o outro, da mesma forma quando se liberta da prisão física. Porém, ainda assim, o governo do corpo de desejos, mesmo sendo difícil de conseguir, não servirá para tornar o ser humano consciente nos mundos invisíveis. Isso porque o corpo de desejos ainda não evoluiu até o ponto em que possa servir como um instrumento de consciência. Na grande maioria dos seres humanos se encontra ainda em estado informe e nebuloso. Existem nele somente uma quantidade de vórtices, como centros de sentidos ou centros de consciência. Esses não estão suficientemente desenvolvidos para que possam servir a um propósito, sem qualquer ajuda extra. Portanto, é necessário trabalhar sobre e educar o corpo vital para que possa ser utilizado nos voos da alma. Esse veículo, como já sabemos, é composto de 4 éteres. É pela ação desse corpo que podemos manipular o mais denso de nossos veículos, o corpo denso, que geralmente supomos constituir o ser humano como um todo. Os éteres químico e de vida formam a matriz dos nossos corpos físicos. Cada molécula do corpo denso está submersa numa rede de éter, que a interpenetra e lhe infunde vida. É por meio desses éteres que as funções do corpo, tais como a respiração e outras, se realizam. E a consistência e densidade dessas matrizes de éter determinam o estado de nossa saúde. Porém, a parte do corpo vital formada pelos 2 éteres superiores, o éter luminoso e o refletor, constituem o que em nossa doutrina denominamos de corpo-alma. Isto é mais intimamente ligado com o corpo de desejos e com a mente, e é mais sensível ao contato espiritual do que os 2 éteres inferiores. É o veículo do intelecto, responsável por tudo que faz o ser humano verdadeiramente um ser humano. Nossas observações, aspirações, caráter, etc., são devidos ao trabalho do espírito sobre os éteres superiores, que se tornam mais ou menos luminosos de acordo com a natureza de nosso caráter e de nossos hábitos. Assim como o corpo denso assimila partículas de alimento, ganhando substância física, os éteres superiores também assimilam as boas ações durante a vida, aumentando consequentemente de volume,
Dessa forma, em harmonia com os nossos atos durante a vida terrestre, aumentamos ou diminuímos a bagagem que trazemos ao nascer. Se tivermos nascido com um caráter doce, expressado pelos éteres superiores, não nos será fácil mudar essa condição, porque o corpo vital já se consolidou durante os milhares de anos em que tem durado a sua evolução. Por outro lado, se temos sido preguiçosos e negligentes, se fomos muito indulgentes com os hábitos considerados prejudiciais, se formamos um mau caráter em nossas vidas passadas, também nos será muito difícil dominar devido à natureza do corpo vital, e serão necessários vários anos de esforço constante para mudar a sua estrutura. Essa é a razão dos ensinamentos da sabedoria ocidental afirmarem que todo desenvolvimento místico começa com o corpo vital.